faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo. Gente, que satisfação. O Viagem por Aí está de volta agora numa nova plataforma. Imagina, Lelerica, estamos sim. de volta para quem estava com saudades e para quem nos acompanhava na televisão, no canal do YouTube, no Instagram. Agora tem o Viagem por Aí, o podcast do Viagem por Aí. Semanalmente vamos estar recebendo convidados para falar de gastronomia, turismo. Você sabe que existem mais de 50 tipos de turismo no país, né? Então, gente, desde o turismo religioso, maratonas, tem muito assunto e muita gastronomia para a gente falar aqui todo dia. Eu vou deixar para a Lelerica se apresentar e depois ela vai apresentar o nosso primeiro convidado. Que satisfação em receber essa pessoa que vai dar muitas dicas, vai ser um bate-papo muito gostoso, né, Lelerica? Sim, é aqui porque a gente está fazendo a segunda coisa que a gente mais gosta de fazer. A primeira é viajar e a outra é ouvir boas histórias. E a gente está aqui com quem? Com o Júlio Jacob, que é o personal trainer. Não só um personal trainer, ele é o meu treinador há 1 ano. Só para trazer um pouco mais de contexto para vocês, eu treino há 7 anos, desde quando a gente iniciou a primeira temporada do programa Viagem por Aí, porque eu já sabia que seria fundamental treinar para aproveitar muito mais as viagens. E a gente vai fazer um bate-papo muito gostoso aqui com o Júlio, que a gente vai falar sobre viagens, saúde e bem-estar também. Tudo bem, Júlio? Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de vocês. É uma satisfação enorme fazer parte de mais um pedacinho da história de vocês. O prazer é nosso. Eu queria primeiramente agradecer o Júlio aí pela presença e perguntar, Júlio, você viaja bastante, normalmente quais são as suas preocupações na viagem? Você se preocupa em treinar? Um exemplo, você gosta de natureza, gosta de trilhas, qual a sua rotina e como você planeja não só a parte da alimentação, mas a parte também física, como é a sua rotina? Eu não tenho um hábito muito grande de viajar como vocês, né, que a gente acompanha bastante a rotina de viagem de vocês, é uma coisa muito, muito boa, muito legal, mas eu gosto de fazer minhas viagens sim, e sempre eu procuro estar o melhor em forma possível para que eu consiga aproveitar o melhor de cada pontinho da minha viagem, né? Um cuidado prévio que eu tenho antes é estar viajando bem, tanto fisicamente quanto mentalmente, para que tudo corra bem, eu consiga aproveitar o melhor da minha viagem e que as pessoas que estejam comigo também aproveitem mais isso. Então, uma dieta bem regulada, um treino bem feito, uma parte cardiorrespiratória bem desenvolvida vai te ajudar em qualquer ponto de viagem, em qualquer que seja ela, né? Seja uma trilha, seja uma praia, seja uma montanha com neve, esquiar, qualquer coisa desse tipo, é fundamental você ter um bom preparo físico. A gente percebe que a população brasileira cada vez mais tem se preocupado bastante com esse bem-estar. Então, acho que as informações estão aí, as pessoas têm se preparado cada vez mais. A gente vê, claro, existem muitos casos, por exemplo, eu que adquiri esse ano uma hérnia de disco, estou proibido de fazer qualquer tipo de esporte radical e até tirolesa. Tive a maior vontade de fazer bonito e não pude. Que dica você dá, Júlio, para essas pessoas que já têm alguma doença pré-existente, que queira praticar esporte, nas viagens, que quer fazer um esporte radical? Que dicas você dá para essas pessoas? Elas realmente não podem fazer isso ou tem que tomar certos cuidados? Não, isso tudo você tem que tomar um certo cuidado. Vamos colocar no seu caso com a sua hérnia. Você descobriu ela de uma forma que foi uma forma traumática, vindo de dores, desconfortos, que você não conseguia fazer e teve um impedimento do médico para que você fizesse determinadas atividades. Quando você tem um fortalecimento muscular um pouco mais, digamos, propício para que você tenha um cuidado melhor com o seu corpo e você consiga manter a sua parte muscular em dia, não vou dizer que não vai acontecer a lesão, não vai acontecer o tipo de desconforto que você teve com a sua hérnia. Aí a sua recuperação vai ser melhor, vai ser mais fácil. Quando você está com o corpo fortalecido, qualquer tipo de lesão que você tenha, não necessariamente precisa ser uma lesão que tenha um procedimento cirúrgico. Você com o corpo mais forte, você recupera mais fácil. Uma pessoa que é sedentária, que tem um tipo de lesão, é como se ela estivesse começando do zero. Você, como é uma pessoa treinada, que você consegue ter um aproveitamento melhor do seu corpo e do seu histórico esportivo, então você não começa do zero. Você vai começar do 5, do 6. Isso faz com que você volte mais rápido e tenha um resultado melhor com relação ao seu corpo. Sim.
Perfeito. Sim. Não, e eu sempre lembro quando a gente marcava uma viagem, essa era sempre uma questão para mim. Tanto em relação à escolha do roteiro, as atividades que a gente iria fazer, porque muitas coisas, tem uma viagem que até hoje a gente não fez porque eu achava que eu não tinha fôlego para fazer Machu Picchu, Lençóis Maranhenses, eu tinha esse receio também. Eu falava assim, não, a pessoa tem que ser treinada para conseguir fazer isso daí. Tanto que teve uma viagem que eu quase quebrei, foi essa mesmo, em Bonito. Tinha uma trilha super tranquila, tinha umas passarelas, aí eu subi uma escadaria, aí eu comecei a hiperventilar, me colocaram dentro da cachoeira e eu tava lá igual um motor de Fusca ali, precisando de água e nada resolvia. E foi quando me decidiram então que eu ia sair do grupo de trilha que eu tava fazendo e me colocaram com um grupo da terceira idade, eu com 30 anos. Se isso não é um pontinho de virada, né, eu não sei o que mais seria. E você vê como é interessante? Foi mesmo com as viagens que eu decidi que seria melhor ter mais disposição, ter mais qualidade de vida para conseguir fazer todas as atividades, né? Isso com certeza, eu me lembro até hoje, viu, Júlio? É num ponto chamado Boca da Onça. São 7 quilômetros de trilha, você desce uma escadaria com 783 degraus. Você imagina com um grau de dificuldade alta, né? Mas eu acho que a gente sempre tem algo na nossa vida que é um divisor de águas. No caso da Lilica, que levou ela a repensar. Eu acho que houve uma outra trajetória também em Fernando de Noronha, na Praia do Sancho também, que acho que é algo que foi houve bastante dificuldade. Talvez ela vai lembrar dessa experiência, ali né, eu já treinava, porque a gente tem que descer lá uma escadinha, né? Parece uma escadinha de bombeiro, assim, que você desce no meio das pedras. Descer é complicadinho, mas beleza. Mas eu subi com a minha mochila de mergulho, com o equipamento todo molhado. Eu falei, não, já tô treinando, vai ter que dar certo agora. Tanto que até falaram pra gente, não, Fernando de Noronha é uma viagem que você tem que fazer enquanto você é jovem. Porque tem muito perrengue, você vê? E outra, nós somos apresentadores do programa da TV, que nós fazemos todas as atividades. Você imagina, a gente se propõe a fazer em Socorro, no Parque dos Sonhos, a maior tirolesa do país, com 1.000 metros a gente faz. Então a gente tem que estar bem, porque os nossos fãs do programa também querem. A gente tem que estar preparado. Imagina a Lili que enfrentou um arvorismo, um 3x1, um arvorismo seguido de tirolesa e rapel em Brotas. Eu acho que ela também vai poder contar um pouco dessa experiência para o Júlio, né? Sim, não tinha força nos braços ali, não tinha força para nada para conseguir, porque eu fiquei pendurada ali no obstáculo, eu falei assim, não, só usa a força dos braços ali para você conseguir chegar até a outra corda onde o guia vai te puxar. E cadê força? Então, é nesse ponto que a gente pensa e analisa. Ainda bem que você tomou a sua providência. É o que eu falo pro pessoal, que você precisa ter um TBC em determinado momento da sua vida, que é o tirar a bunda da cadeira. Enquanto você não toma um tranco desse, sim, você não vai pegar e fazer nada por você. E se você não tiver um tempo para cuidar de você e da sua saúde, você vai fazer o quê? Você vai fazer, vocês como apresentadores de viagens, com o nível de viagens que vocês têm, daqui a pouco então, 2 sedentários não vão conseguir fazer, aí vocês vão montar o quê? Excursão para o Circuito das Malhas. Né? Sim. Exato. Vamos para o sul de Minas, para a terceira idade, porque não condiz. Então, a gente tem que parar e pensar o quê? Um atleta, qualquer ele que seja a modalidade, tá? Vamos colocar até mesmo um jogador de tênis de mesa, não desmerecendo modalidade nenhuma, pelo amor de Deus, que todos eles necessitam de um preparo físico muito específico, né? Então, vamos pegar. Se eles fazem um programa de treinamento anual para determinada competição, que é onde ele tem que estar no melhor auge da forma física dele, por que vocês como viajante não tem que se preparar para fazer uma viagem? Sabendo que você vai enfrentar tirolesa, escada, vai enfrentar trilhas, rapel e tudo que for possível. Uhum. E aí o que a gente faz? Um desce, o outro fica sentado e não posso. Não dá para ser assim. O Júlio, até abordando nesse tema da terceira idade, a média de vida do brasileiro ela tem crescido. Antes, segundo os dados do IBGE, era de 74 anos, hoje já tem há quase 79 anos. As pessoas de terceira idade têm viajado muito, é um público com renda e que tem tempo. E essas pessoas cada vez mais querem escalar o Monte Roraima, querem ir para outros lugares que antes não podiam. Que dicas você dá para essas pessoas da terceira idade
para que eles possam se aventurar na Chapada dos Veadeiros, na Chapada Diamantina, na Bahia, sem correr riscos? Que tipo de preparo o pessoal da terceira idade pode ter? O que eu diria para eles é o momento deles começar a fazer agora. Né? Não é porque eu estou com 80 anos e eu não consigo mais. Eu tenho histórico de clientes que têm nessa faixa etária, entre seus 70 e 80 anos, que fizeram uma cavalgada o ano passado de 4 dias no México. Ela com uma prótese de quadril, que o nosso propósito foi justamente esse, recuperar a cirurgia dela para que ela pudesse fazer essa viagem. E o marido dela foi junto. Ele hoje com 85 e ela com 78, se eu não me engano. Olha só que incrível. Né? Se eles não tivessem feito um preparo antes, que nós fizemos 1 ano de preparo para que eles pudessem viajar. A preocupação maior não é você ver aqui uma viagem ou um passeio de um hotel fazenda no cavalo que você vai andar em círculos. Lá não tem ninguém para te ajudar a subir, você vai estar com roupas, você vai estar com mala, vai estar com bagagem, você precisa ser independente o suficiente para fazer isso. Né? Então o que nós temos que fazer? Independente da idade, o trabalho de força, o treinamento de força, ele é fundamental. Quando eu digo trabalho de força, a força que é para mim, pode não ser a mesma força que é para você. Mas nós temos que usar o máximo de força numa sessão de treinamento. Nós temos que estar preparados para estar 100% do que nós conseguimos. Sim. Se o meu 100% é 100 e o seu 100% é 50, vamos trabalhar comigo no 100 com você no 50. Para que daqui a pouco o seu 50 esteja mais alto. O importante é você ter um quadro evolutivo do seu treinamento. Tudo que é confortável não te desafia. E o que não te desafia não te faz crescer. Então o caso, ao invés deles fazerem essas trilhas, o que vai acontecer? A viagenzinha, que não é o interessante para eles. O interessante é que eles fiquem cada vez mais fortes e consigam ter independência. Né? Eu costumo dizer pro pessoal, a viagem começa no momento que você sai da sua casa, está com a sua bagagem de mão no aeroporto. Se você não tem força suficiente para levantar 15 quilos, que é o peso da sua bagagem de mão, e colocar no compartimento de guarda-mala dentro do avião, para que você vai viajar? Exatamente. Sim, o grau de mobilidade já bem diminuída, né? Júlia, até falando sobre isso, viagens em trens, aviões e ônibus, viagens muito longas. O que você aconselha, às vezes, o viajante nessas viagens muito longas, dentro ou até de um automóvel, para que não aconteça trombose? O que você poderia falar sobre isso? Aí o caso... No automóvel acho que é um pouco mais fácil, né? Que aí você encosta, desce, dá uma voltinha em volta do carro e tá tudo certo. Mas vamos colocar aí aviões, trens. Sentiu desconforto, sentiu que a perna já você começa a se mexer demais para procurar uma posição, levanta, dá uma voltinha, vai até o banheiro, alonga um pouco, dentro da própria poltrona do seu assento, você pode fazer algum tipo de alongamento para soltar um pouco a musculatura das pernas, movimentar os joelhos. Isso tudo é fundamental para que você tenha uma ativação da circulação e você consegue estar evitando qualquer tipo de acidente vascular aí, né? Mas o ideal seria vamos colocar uma viagem de 12 horas de avião, pelo menos a cada 2 horas você levantar e dar uma voltinha, vai até o banheiro, Ótimo. volta. Excelente dica, viu? Sim. Né? Porque aí você consegue manter a circulação. Se você deitar e ficar e outra, né? No nosso caso, que a gente, para poltrona de avião, quando a gente senta na poltrona do avião, classe econômica, você senta assim, né? Sim. É porque cada vez mais, infelizmente, as companhias aéreas, principalmente as de voos domésticos, têm colocado mais gente nas aeronaves e te obriga a comprar o espaço a mais. Sim. Que é uma receita a mais e acaba tendo esse espaço cada vez mais apertado. Conta uma história um pouco que eu viajei com Lilica para Paris e foi eu e ela, isso bem lá atrás, e sentou um rapaz do meu lado, muito alto, e o rapaz quase não cabia. Imagina você uma viagem de São Paulo a Paris, são 9 horas e 30 minutos, cruzando o Atlântico e realmente bastante desconfortável você viajando numa classe econômica pertinente, o que você disse, né, Lilica? Porque você esqueceu aquela do Japão, foram 13 horas, depois até a Turquia, depois mais 13 horas.
Eu não sei como é que a gente aguentou. Acho que era isso, porque a gente era jovem naquela época. Agora, aquilo, se você não tem condições de pagar uma classe executiva, Júlio, você só pode ir numa classe econômica, umas viagens tão longas, tão apertadas, né? Então, o que fazer, né? Tem que dar uma voltinha. Tem que dar uma voltinha. O comissário não vai gostar que você está andando, não vai te atrapalhar. Deixa atrapalhar, empurra o carrinho dele, tá tudo certo. Mas você precisa se movimentar. Não pode ficar. Porque o que acontece? Quando a gente fica muito tempo parado, isso eu digo até para as pessoas que às vezes ficam muito tempo na cadeira ou no carro dirigindo e começa a sentir formigamento na perna. Então tem uma compressão dos nervos do ciático, essas coisas todas, que você vai fazer o quê? Interfere na circulação sanguínea. Você começa a sentir formigamento, você começa a sentir a dormência nas pernas. Então, na hora que você sentiu a dormência na perna, para você levantar é mais arriscado. Você perde um pouco da função muscular na perna ali, ela fica com a perna boba, você pode cair. Então vai causar um acidente antes mesmo de você chegar no seu destino. Não é o mais indicado, então a gente tem que pensar nisso também. Legal. Ô, Júlio, como você tem visto as políticas públicas? Vamos falar da cidade de São Paulo, que a gente reside aqui. Eu tenho visto ciclofaixas, as cidades da região metropolitana, Santo André começou lá atrás com praças, com aparelhos físicos. Eu vejo mais gente praticando esporte. Antes eu e Lirica falávamos, no Rio de Janeiro, o pessoal pratica muito esporte por causa da praia. Mas eu vejo com muito otimismo que mais gente tem praticado esporte na cidade de São Paulo. E, claro, algumas vias perigosas também, porque tem a bicicleta, tem a moto, então um pouco mais. Como você tem visto esse investimento do poder público na cidade de São Paulo com relação a esse aumento de gente praticando esporte? Eu acho interessante. A questão da ciclofaixa, nós vemos que, infelizmente, o brasileiro não tem educação suficiente para compartilhar o espaço. Bicicleta, carro e pedestre. Mas ainda vamos colocar ônibus também, que infelizmente a gente vê muita coisa ruim acontecendo. Mas é viável, né? Eu digo, do lado de casa, é uma subida, então você vem subindo pela ciclofaixa ou descendo, não importa o que você vai fazer. Quando você chega em cima na avenida que é plano, encerrou a ciclofaixa, não tem mais. Aí o que você vai fazer? Pega a bicicleta, põe nas costas e continua andando? Ou desce, volta, tudo. A gente tem que levar a bicicleta hoje em dia não somente como um meio de você fazer atividade física por lazer. Deslocamento. Né? Temos cidades no mundo que tem a bicicleta como o principal meio de transporte. Né? Então, por que aqui não poderia ser igual? Então seria. A questão principal é essa, a educação. Né? A gente tem um investimento não tão satisfatório com educação, transporte. Sim, sim. Né? E podemos pegar o exemplo, na época o prefeito Fernando Haddad foi a Amsterdã, onde é uma cidade onde muita gente anda de bicicleta, né, Lerica? Só que Amsterdã é uma cidade bem menor que São Paulo. E assim, com relação às ciclofaixas, eu vejo até na nossa região, muitas ciclofaixas foram feitas, mas eu não vejo ninguém nessas ciclofaixas. E hoje então, estão completamente abandonadas, né? Estão. Onde tinham os cones de separação da ciclofaixa para a rua, onde é proibido estacionar, você vê na maioria das vezes carros parados, ônibus parado, carro da prefeitura inclusive parado onde não deve. E aí você vê muitas vezes essa ciclofaixa está livre e os carros estão se apertando, talvez, numa faixa que seria para o carro que foi diminuída. Né? Eu sei que na época foram feitos quilômetros e quilômetros, mas precisa mudar um pouco essa mentalidade. Talvez próximo do Parque do Ibirapuera, dos parques, talvez tenha funcionado mais, né? Eu acho que é justamente isso que você falou. É a modificação, a mudança da mentalidade do povo, a mentalidade do brasileiro. Né? Porque a gente já começa com a situação do... vou fazer isso, mas será que vai dar certo? Então não vou fazer. Eu faço, mas o outro não faz. No Parque do Ibirapuera, às vezes, você está caminhando, você está correndo, você está fazendo qualquer coisa. Aí entrava de novo a questão da educação. Aí você pega uma família de 5, 6 pessoas que eles estão andando um ao lado do outro, de mãos dadas, um com o cachorro, a criança com o patinete, a mãe com a bicicleta. E eles não estão preocupados se está passando alguém, se vai atrapalhar a passagem de alguém. Se tem gente que realmente vai no parque para treinar e está atrapalhando o treino dessas pessoas, tanto de bicicleta quanto pessoa que vai correr. Então acho que isso tudo é a questão educacional mesmo, que a gente tem que pegar e parar para pensar. É a base, né? Da mesma forma com que a gente pega e coloca o esporte como a base
para você começar a fazer desde cedo, a educação é a base. E por que não a educação através do esporte? Sim, sempre, né? Exatamente. Fica esse questionamento, realmente. Não, eu queria falar também, principalmente para quem treina musculação, que a pessoa sempre pensa, não, eu tenho que manter a minha rotina de exercícios, aí eu preciso fazer uma viagem e eu vou quebrar isso daí. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pausa. O que essa pessoa que já está acostumada a treinar musculação tem que fazer para conseguir adaptar também com uma agenda de viagens? Se ela tiver um bom preparo físico, independente do tempo de viagem que ela faz, se ela mantiver uma dieta e tiver um mínimo de atividade, ela não vai ter uma perda do que ela conquistou. Isso em nível de força, em nível de hipertrofia, ganho de massa muscular, nada. O que ela tem que fazer? Dieta regularzinha ali, né? Manter a sua dieta. E atividade física, peso do corpo. Né? O que você pode fazer para melhorar a sua parte cardiorrespiratória? Vai fazer o seu cardio. Vai fazer a trilha? Você está treinando. Vai fazer uma caminhada na praia? Vai fazer um passeio de bicicleta? Você está treinando. Ah, eu não tenho porque aí eu tenho que fazer uma viagem que vai ser museus, vai ser não sei o que, não sei o que. Não tem desculpa, você vai estar andando. Então essa parte você consegue. Né? Acorda 10 minutinhos antes, faz um pouco de alongamento, faz um pouco de mobilidade, faz flexão de braço, faz agachamento. Hoje em dia tem tanta coisa que a gente pode levar para viajar. Um simples elástico a gente já consegue fazer muita coisa. Sim, verdade. Né? Então você tem um programa de treinamento adequado até mesmo para quando você vai estar viajando. Então você consegue estar fazendo. Você mesmo quando foi viajar ano passado, foi na academia... Ah, fui. E fez o seu treino. Fui 2, 3 vezes na academia, exatamente. Né? Aham. Vou para piscina ou vou para academia? Você foi para academia de frente para a piscina? Ah, exato. Sim, mesmo porque hoje a maior parte dos hotéis e pousadas tem estrutura Exatamente. de academia. Tem investido bastante nisso. Eu tenho achado o máximo. Eu lembro que a gente foi numa pousada em Ubatuba, choveu por 3 dias. Eu fiz os meus 3 treinos lá, porque a academia era excelente. Mas isso já está incorporado mais agora no estilo de vida não só do brasileiro, mas da população mundial. A questão da qualidade de vida estar atrelada à atividade física. Né? Hoje é muito mais comum. Hoje você chega numa academia das grandes redes 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, você não consegue treinar, porque é lotada. Às 8 horas da noite ela está lotada ainda. Às 6 da manhã está lotada. Eu tenho minha agenda cheia no período da manhã. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu tenho aluno. Bom, e as pessoas estão realmente mais preocupadas com a saúde, estão se preparando mais. Claro, as pequenas academias, os dos bairros, quase não existe. Hoje a gente vê academias de grandes redes, né? Você que está na área, você pode falar muito melhor. Cresceu muito, né, também essa parte de academias de redes, né, Júlio? Sim, está cada vez maior. Hoje em dia nós temos a rede amarelinha aí que está dominando bastante, né? Que elas têm, se a gente for pegar, ela tem mais de 1000 unidades, né, espalhada na América Latina inteira. Então, para que lugar que você vai viajar que não tem uma academia dessa rede? Sim. Sendo que você tem o seu plano em uma, você pode frequentar todas. Tem os grandes centros de treinamentos de atletas também, que hoje o fisiculturismo está muito na mídia. Então a gente vê cada vez mais o jovem se espelhando no Ramon, no Rafael Brandão. Então eles já desde cedo querem aquilo. Então eles têm que começar cedo. Ah, sim. Né? Que a gente pegue e comece. Então as academias estão cada vez mais cheias, e principalmente pelo público jovem. Obviamente que não é todo mundo que vai lá para treinar. A gente sabe que o cara vai, pega o celular e fica sentado no aparelho, reveza em 4, enquanto um faz, 3 conversam, 2 atrapalham. Sim, porque eu vejo que as academias, o propósito também, muitos vão para socializar. Às vezes a academia, a única chance da pessoa, talvez, que mora sozinho, durante o dia, até conversar com alguém. Então as academias passaram a ser também ponto propósito, até gente procurando relacionamentos amorosos. Por quê? Os propósitos, e na verdade, a Telelica até me fala sobre isso, que ela tá todo dia, ela fala que talvez o pessoal fique olhando para ela porque ela realmente treina, ela leva esse propósito. Sim. Mas não é todo mundo. Mas eu acho que faz parte também. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento que faz parte, né, Júlio?
exatamente como a gente estava dizendo antes. Se você pegar alguém que quer treinar de verdade, ele vai ficar na academia no máximo por 1h30. O programa de treino dele não é uma coisa extensa. O treinamento não é uma coisa extensa. E cada vez a gente está vendo que a ciência está mostrando que a gente consegue mais resultados, de repente treinando até um pouco menos do que a gente fazia 10 anos atrás. Né? Então, se você pega e vai na academia, muitas vezes eu chego na academia, tem gente na esteira, aí eu vejo, sai da esteira, vai pros pesos, sai dos pesos, vai para a bicicleta, sai da bicicleta, vai pro elíptico, do elíptico volta pros pesos, e fica fazendo aquele turismo dentro da academia. A pessoa não está ali para treinar, ela está ali para passar o tempo, para socializar. Sim. Então, isso tudo que a gente vai vendo é o quê? O crescimento das academias, o crescimento do mundo fitness, englobado na parte do social. Pelo menos ninguém mais vai ficar frequentando o boteco, eu acho né? que é Porque bom. antigamente era essa. Outra era também, isso as mesmo. próprias mensalidades são valores que são valores acessíveis à população no Sim. geral, né? Não sei, algumas academias de elite, né? Mas no geral, essas de rede não têm valores muito, muito altos, então isso facilita muito, né, Júlio? Outra coisa, dentro do seu trabalho, provavelmente o seu trabalho é aliado também com nutrição, com a psicologia também. Você entende que dentro da sua área, por o aluno ter resultados, tem que ter esse staff de profissionais aliados à nutrição também e à psicologia. Você entende que se a pessoa não tiver com uma cabeça boa, no psicológico, os resultados, há grandes interferências? Eu acho que hoje o fator multidisciplinar é fundamental, né? Se você quer a musculação como um fim estético, atividade física como um fim estético, então você vai ter que ter um bom preparo de um treino, uma dieta bem elaborada. Seu psicológico, às vezes, nem sempre vai estar acompanhando tudo, mas você vai perceber que dentro da academia você consegue estar melhor. Então isso vai te ajudar, né? Então a gente vai colocar isso como fator psicológico também. Um médico do esporte, que também é fundamental para a gente acompanhar a nossa parte do corpo da máquina, né? Então, hoje em dia, para você ter um bom resultado, é 100%. 100% do treino, 100% da sua dieta, 100% do seu corpo de forma geral. Sim, porque a gente acaba falando muito dos benefícios físicos dos exercícios, mas a gente nem chegou a falar dessa parte do psicológico, do quanto é importante. Você consegue se desligar, ter aquele tempo só para você, e quanto você se torna mais disciplinado também, uma pessoa mais Sim. feliz. Porque até o Zilmar já sabe, não existe um dia que eu vá treinar e que eu não volte bem. Eu posso estar para baixo antes, mas quando eu chego na academia, é o meu momento de brilhar. Não é? Exatamente, às vezes ela está em dúvida e eu falo, vai treinar que você vai ficar bem. E ela já volta com outro humor. Então, Não, mas o exercício físico realmente é muito bom, viu? Mas é o que... Até tem algumas coisas que o pessoal fala que vai no tom de brincadeira. Tá estressado? Vai treinar. Tá muito calmo? Vai treinar. Toma o chifre da mulher, toma o chifre do marido, vai treinar. Melhor Tá com pra treino, gente. Melhor pra treino. Com um problema no Tá com trabalho, problema no trabalho? em vez de você xingar o chefe e ter uma Vai demissão por treinar. justa causa, vai treinar. É muito mais fácil. É que a gente boa. gosta de complicar o que não é tão complicado assim. A gente consegue ter um resultado satisfatório com a atividade física, principalmente por essa parte, o bem-estar do corpo. Quem gosta de treinar com fone de ouvido, vai, coloca o fone, se desliga do mundo e tá tudo resolvido. Tranquilo. O importante é ser feliz. Muitas vezes você vai, você coloca o fone, acabou a bateria do fone, você fala, vai xingar, fala, não, calma, não vou nem tirar ele do ouvido, só pra ninguém me encher o saco enquanto eu tô treinando. E você vai treinar com o seu fone desligado e tá Legal. tudo bem também. Muito bom. Né, Lili, que o tempo passou rápido, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer demais o Júlio, espero que ele venha mais vezes, né, aqui no Com podcast. certeza. Júlio, eu quero que você deixe uma mensagem final, tá? Divulga suas redes, o seu trabalho, tá? Deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo, independente se a pessoa vai viajar ou não, que você pode ser feliz aqui na nossa própria cidade, porque às vezes dentro de São Paulo a gente viaja também nos extremos. Sim. Quero te agradecer demais a presença e deixa uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo. Eu agradeço demais o convite de vocês. Sempre que quiserem, estarei aqui. E para me seguir nas redes sociais, o @JúlioJacob no Instagram, né, o Musculação Inteligente, né, que é um método que eu acabei desenvolvendo através da minha experiência com o esporte de forma geral.
para você ter um melhor aproveitamento do seu treino através de movimentos sem necessariamente você usar muitas cargas, né? E uma dica para o pessoal, o quanto antes, vamos praticar atividade física, né? Não vamos esperar uma crise acontecer para que a gente consiga estar cuidando do que é mais Prevenção. importante. Preventivo. Acho que a Então, palavra é essa. vamos levar em consideração aquelas 3 letrinhas, né? O TBC, que é o vamos tirar a bunda da cadeira e vamos para academia, vamos para o treino. Exatamente. Obrigada. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explora o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.